Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Então abra, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Verifique aí do teu lado se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre onde nós vamos ler. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Já achou? Tem alguém perto de você sem a escritura? Mesmo não conhecendo a pessoa, chega perto dela e mostre aonde nós vamos ler. E depois faça amizade com essa pessoa e comece a discipulá-la também. Amém? Porque Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Para quem já é discípulo, é necessário fazer mais discípulos. Está escrito assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vou ler de novo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu leio mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Você crê na Escritura? Isso foi escrito 700 anos antes de Cristo. E esse capítulo 53 descreve em detalhes o brutal sofrimento que ele iria padecer. Não apenas ferido, mas moído por esse sofrimento. Algo indescritível. Essa escritura que contou com antecedência, com detalhes surpreendentes, o que Jesus iria sofrer por nós, na minha opinião, é fantástico. Porque consegue descrever algo que nem o mais brilhante ficcionista seria capaz de descrever se tivesse imaginação para isso. O Isaías foi inspirado pelo Espírito de Deus. Ele teve a visão, ele viu, ele descreve algo que ele viu. E a obra que ele fez é a única capaz de livrar o ser humano dos seus próprios pecados. E nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. Vamos aprender um pouquinho. Vamos começar a revirar esse baú para tirar coisas novas daqui. Amém? Você crê na Escritura Sagrada? Quem crê? Crê de verdade? Então desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas para esta palavra. Mas tem que ser a melhor. Tem que ser a melhor que você já deu em toda a sua vida. Isso. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Abre a boca, não tenha vergonha não. Diga glória, glória, glória a Deus. E vai aplaudindo e glorificando. Continua, vai por tua conta. Pai querido e Deus amado, todo este povo está te glorificando. Todo este povo está aplaudindo a tua palavra.
Abre o céu para receber este louvor. Mas nós queremos mais do Senhor, nós queremos revelação da Escritura, nós queremos tirar coisa nova desse baú. Então vem, Senhor, vem com teu Espírito Santo, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. O que me chama a atenção aqui é o fato inusitado, a declaração celestial de que para eu ter paz, ele teria de ser atormentado. Para que eu não sofresse nenhum castigo, ele seria castigado no meu lugar. E ele seria castigado por causa dos meus pecados e por causa das minhas transgressões. O seu corpo teria que ser brutalmente ferido e moído. Ou seja, não se bastou apenas o ferimento, era necessária a dor. Dor como nunca ninguém sentiu. O seu corpo totalmente massacrado. Era necessário que ele fosse moído. Porque havendo ele se declarado o pão da vida, todo mundo sabe que a massa, não é? Quando se pega o trigo ele é moído e depois a massa é sovada. Bate-se na massa. Espanca-se a massa. E o pão da vida teria que ser moído por nós, teria que ser amassado por nós. E o seu corpo teria que ser aberto em feridas. E essas feridas, logicamente, verteriam sangue. Porque toda ferida aberta sangra. Toda ferida aberta sangra. O seu sangue teria que se esvair, teria que escorrer, porque a palavra diz que a vida da carne está no sangue, e ele estava dando a sua vida por nós para nos dar vida de verdade. Ele teria que sofrer feridas no corpo inteiro. Todo o seu corpo teria que ser moído e as feridas abertas, da cabeça aos pés, e o sangue deveria verter. A gente imagina que Jesus Cristo sofreu 5 chagas, não é? É o que ensinam, nas mãos, nos pés e na cabeça, as chagas de Cristo. Mas eu fui examinar aqui a Escritura, porque você tem que examinar, não basta conhecer a Escritura, o escriba ele tem que revirar o baú. E revirando o baú, eu cheguei ao número de 10 feridas e não 5. E a primeira ferida que Jesus Cristo sofreu, quando essa profecia começou a se cumprir, quando ele foi preso, levado na casa de Anás, que era o ex-sumo sacerdote, mas que se mantinha no poder, porque o atual sumo sacerdote Caifás tinha casado com a filha de Anás. Então Anás continuava importante em Israel, por isso que Jesus primeiro foi levado na casa de Anás. Ali começou o interrogatório e em seguida ele foi levado até a casa de Caifás. E o Sinédrio, que era a mais alta corte religiosa de Israel, se reuniu e começou o interrogatório, o julgamento religioso de Jesus. Teria que se provar a sua blasfêmia, porque sendo ele apanhado no crime de blasfêmia, teria que pagar com a própria vida. Porém, Jesus Cristo não diz nada. Ele está mudo como um cordeiro, conforme Isaías descreveu aqui, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Ele está sendo interrogado com ira, com ódio,
com inveja, querem que ele abra a boca e fale alguma coisa que o condene, mas ele se mantém calado, o que provoca o desespero naquela alta corte. Um réu que não se defende, nem para dizer sou inocente, é mentira. Um réu que se cala. A atitude de Jesus enlouquece o sinédrio. Eles começam a perder o controle sobre si mesmos. Homens que deveriam ser mansos e cautelosos, justos, honrados, estão agora descabelados, descontrolados, irados. Trazem testemunhas falsas para acusarem Jesus, e as testemunhas falsas contam cada coisa cabeluda, mas Jesus não abre a boca. Você já viu isso? Qualquer pessoa diante de uma calúnia, diante de uma mentira, diante de uma difamação, num tribunal que está para decidir vida ou morte, uma questão capital, qualquer pessoa naquela hora diria, essa testemunha é falsa, é mentirosa, mas nem isso ele diz. Ele não contesta as testemunhas falsas, pessoas que são arrumadas ali para depor contra Jesus Cristo, mas ele continua sereno, ele continua tranquilo. Ao contrário do sinédrio que está cada vez mais nervoso. Jesus é um oásis de tranquilidade, enquanto que em volta dele, aquele sinédrio religioso está possuído por Satanás, porque é a hora e o poder das trevas. Então Caifás insiste com Jesus. Fale, fale, fale. Jesus abre a boca e diz assim: pergunte para as pessoas que me ouviram. Eu estava todos os dias no templo ensinando, e nada disse escondido. Tudo que eu falei publicamente. Pergunte para as pessoas que me ouviram. E aqui ele sofre a primeira ferida. Quero que você vá comigo no Evangelho de João, capítulo 18, no versículo 22. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Pobre criado, achando que o sumo sacerdote era alguma coisa, quando a maior autoridade do universo estava ali diante dele, e ele já havia desferido uma violenta bofetada na face de Jesus. Essa foi a primeira ferida, e o próprio Jesus chamou esse golpe de ferimento. Veja o versículo seguinte. Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Essa foi a primeira ferida. Jesus disse que isso foi uma ferida. Por que me feres? Será que aquele criado tinha noção por que Jesus tinha que ser ferido? Ele não fazia a menor ideia, ele era um cego. Estava no templo, servia o sumo sacerdote, trabalhava com a mais alta autoridade religiosa de Israel. Estava no templo, mas não era discípulo do reino de Deus. Ele não sabia por que estava ferindo Jesus. A escritura para ele era velada, oculta, misteriosa. Quando Jesus fez essa pergunta e usou a expressão por que me feres, era até para provocar uma reflexão naqueles 70 sábios que estavam reunidos no sinédrio. Era para aqueles 70 juízes refletirem: opa, isso me lembra alguma coisa. Isso me lembra alguma coisa. Mas era a hora e o poder das trevas. Nem o criado sabia porque estava ferindo Jesus. Mas aquele sinédrio começou a refletir. Porém Jesus disse: por que me feres? Foi o primeiro ferimento. Pelas suas feridas nós somos sarados. A segunda ferida do Senhor Jesus acontece ali mesmo no sinédrio. E a violência aumenta.
Quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 67. Está escrito assim: então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Messias. Aqui está escrito Cristo, porque Cristo é a palavra Messias em grego. Profetiza-nos, Messias, quem é o que te bateu? E eles falaram Messias zombando. Cuspiram no rosto. Imagine, dentro do sinédrio, 70 religiosos, sacerdotes, dos mais sábios, dos mais íntegros, fazem uma baixaria dessa. Cuspir no rosto de um homem, essa é a pior ofensa, cuspir no rosto de um homem. E eles começam a cuspir no rosto de Jesus, e estão dando bofetadas, espancando violentamente o Senhor Jesus, e começam a gritar: é réu de morte, e praticamente lincham o Senhor Jesus. Eu li uma notícia no jornal que um policial aqui da Zona Norte, ligado ao grupo de extermínio, ele matou 3 pessoas às 6 horas da manhã, meia hora depois ele foi linchado por uma pequena multidão, apanhou até morrer. Imagine então essa turba, não apenas o sinédrio, mas os criados, os guardas do templo, aquela pequena multidão enfurecida, gritando: é réu de morte. Começaram a espancar e bater em Jesus, e bateram muito. Pode acreditar no que você está ouvindo. O rosto dele começou a ficar inchado. Ele é humilhado, cuspido no rosto, e batem sem piedade. Há um prazer, há uma certa euforia: é réu de morte, é réu de morte. E a fúria toma conta. Jesus não morre ali. O PM, que era do grupo de extermínio, parece que com menos de 10 pessoas apanhou até morrer. Deve ter aqui, nessa ocasião, pelo menos umas 100 em cima de Jesus, batendo, espancando, batendo, moendo, batendo, todo mundo descendo o braço, todo mundo descendo a mão, todo mundo batendo. Ele não morre com esse espancamento. E sabe por que ele não morre? Porque ele não ia morrer desse jeito, espancado. Não era assim que ele ia morrer. Ele teria que dar o seu sangue. Ele tinha jeito e hora para morrer. Ele tinha modo para morrer. Então ele não entrega o espírito, ele não se entrega, ele não rende o espírito. Ele tinha alta resistência. E Jesus já tinha dito: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E na verdade ele deu por mim e deu por você. Ninguém pode tirar a vida, é ele que vai dar a vida por nós. Ele resiste àquela agressão, ele resiste àquela tortura, ele está vivo, ele não morre. Impossível matar a vida, impossível. Mas agora que ele sofreu a segunda ferida. Quando o dia está para amanhecer, está escuro ainda, o sinédrio já decidiu que ele é réu de morte. Jesus já está todo arrebentado, porque ele não era um super-homem. O corpo dele está sendo dilacerado já apanhou muito. E o levam para Pilatos. Pilatos: trouxemos este homem porque ele é um malfeitor, e ele deve ser morto. Já o julgamos e ele deve morrer. E por que vocês mesmos não o matam? Ah, porque na nossa lei nós não podemos matá-lo. A Páscoa está aí também. É semana da Páscoa, não dá. E depois, este homem é um revolucionário, é um blasfemador. Pilatos não está nem aí com os judeus, nem com o sinédrio. Ele não gostava de Caifás, ele não gostava de Anás, ele desprezava os judeus. Ele não quer se envolver naquilo, mas é obrigado a receber o réu. E ele interroga Jesus, e ele começa a interrogar, e Jesus pouco conversa com Pilatos.
A mulher de Pilatos chega para ele e fala assim: olha, eu tive um sonho com esse homem. E no meu sonho eu muito sofria por causa dele. Não entres na questão desse justo. Aí Pilatos teve mais medo. Minha mulher sonhou com ele e a gente sofria muito no sonho. Eu não quero cometer um crime. Pilatos pegou Jesus e levou para fora e disse para a multidão: eu interroguei o réu, não vejo nele mal algum, ele não cometeu nenhum crime, eu vou soltá-lo. Se fizeres isso, és inimigo de César, porque ele vem pregando desde a Galileia, proibindo o povo de pagar imposto a César. Quando Pilatos ouviu isso, teve medo, ele não queria ser acusado de traidor, não queria que essa reclamação chegasse em César. Ele ficou numa situação complicada, e agora? Mas quando ele ouviu dizer que Jesus era da Galileia, então peraí, não é comigo. A Galileia é outro território e quem manda lá é Herodes. Levem o réu para Herodes. Pronto, me livrei. Estou fora. Quando Herodes viu Jesus todo arrebentado, já machucado, Herodes ficou contente. Faz algum sinal aí para a gente ver. Já ouvi falar tanta coisa, faz um truque. E Jesus, como um cordeiro mudo, não abriu a boca. Não fez truque nenhum, não fez sinal nenhum. Herodes insiste e Jesus não responde nada. Herodes perde a paciência e fala: levem ele de volta lá para Pilatos. Não vejo crime algum, esse homem aí, ele nem regula bem. Esse homem nem abre a boca. Esse homem parece inerte, acho que apanhou tanto que ficou abobado. Devolvam para Pilatos. E os soldados de Herodes então colocaram roupas resplandecentes em Jesus e devolveram para Pilatos. E Pilatos recebe Jesus e apresenta para os religiosos e diz: até Herodes examinou o réu e disse que ele é inocente. Eu vou soltá-lo? Não pode soltá-lo não. Ele é digno de morte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um belo castigo nele. Vou dar um belo castigo nele. E eu vou soltá-lo. Foi nesse momento que Jesus Cristo vai começar a sofrer a terceira ferida. Evangelho de João, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Ele falou: só vou dar um castigo. Mas se ele é inocente, por que está apanhando, não é? Só apanha quem merece castigo, mas ele já foi dito. Já foi dito. Judas Iscariotes disse que ele é inocente. Pilatos já disse que ele é inocente. Herodes já disse que ele não cometeu crime nenhum. E se ele é inocente, por que ele está sofrendo castigo? Mas Pilatos quer dar uma satisfação para a multidão, então manda Jesus ser açoitado. E aí ele sofre a terceira ferida, que cobre todo o seu corpo. Jesus Cristo é amarrado num tronco, um soldado do lado direito, outro soldado do lado esquerdo, e eles têm chicotes com tiras de couro. Cada chicote tem 3 pontas, e em cada ponta pedaços de ossos ou de chumbo, e um carrasco de cada lado, e eles sabem bater, e eles batem bem em Jesus. Primeiro cobrem todas as suas costas, e as feridas são abertas. As nádegas e as feridas são abertas. A coxa, a parte de trás, a perna, a batata da perna e as feridas são abertas. Mas eles sabem bater. Eles sabem bater de um jeito que mesmo ele estando de costas, o açoite bate no peito e rasga o peito, e rasga o abdômen, e rasga a cintura, o lombo, e a parte da frente da coxa, e a parte da frente da perna, e ele está com o corpo todo retalhado, e o sangue saindo pelas feridas. O corpo dele virou uma ferida só, de alto até embaixo. Não há limite nessa tortura, e ele apanha muito, apanha. Em seguida, diz aqui a palavra, estou ainda em João, capítulo 19, versículo 2.
E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. A coroa de espinho, a quarta ferida agora, na cabeça. Porque não deu para bater na cabeça dele com os açoites. Ele ficaria cego. A carne do seu rosto seria arrancada como uma máscara, ele viraria uma caveira, mas a cabeça tem que virar ferida também. Então eles pegam uma coroa de espinhos, como se fosse a grinalda de uma noiva, e cravam na cabeça de Jesus, e o couro cabeludo é sensível. Aqui qualquer machucadinho sangra muito, os vasos capilares são sensíveis, as têmporas são sensíveis, a nuca, o sangue escorre. Feridas abertas na cabeça. A quarta ferida do Senhor Jesus. Pilatos então pega aquele réu todo arrebentado, um trapo humano, olhando nós para ele, escreveu Isaías. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Pilatos coloca Jesus ali de pé, e só por milagre ele está de pé. E ele só não caiu ainda morto, porque ele sabe que tem que morrer pendurado no madeiro, porque escrito está: maldito é aquele que for pendurado no madeiro, e ele tem que se fazer maldito por nós. Então ele está de pé, sentindo as feridas, o sangue. Enquanto ele está de pé ali, vai fazendo uma poça de sangue no chão, e ele vai escorrendo. Aí Pilatos coloca Barrabás, um assassino, ao lado de Jesus, e tenta essa cartada: qual dos dois vocês querem que eu vos solte? Esse assassino, esse homicida, esse ladrão, que na rua é um perigo? Ou vocês querem que eu solte esse pobre galileu todo machucado? Eu estou dizendo que ele não fez nada. E aquela multidão, você conhece a história, começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E então Jesus é enviado para ser crucificado naquela sexta-feira de manhã. E a quinta ferida vai acontecer agora, aqui mesmo no capítulo 19 de João, no versículo 17, que diz: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Carregar aquela cruz no ombro desloca a clavícula. Colocar aquela cruz no ombro força o osso, o omoplata, desloca as juntas. Ele está em frangalhos. A avaliação recente da cruz de Jesus diz que ela pesava aproximadamente 70 quilos. E o ombro dele é deslocado, ele é machucado. Essa foi a quinta ferida no ombro. O ombro dele é ralado, as feridas são escancaradas. Onde ele tem que carregar a cruz, já tinha feridas abertas pelos açoites, mas agora a carne é arrancada. E vai começar a sexta ferida agora, quando Jesus Cristo, não suportando o peso da cruz, ele cai com o joelho. E o seu joelho rompe menisco, ligamento. O joelho de Jesus se desconjunta todo, a carne fica viva e o sangue sai. Jesus Cristo se levanta com a cruz, a ferida no ombro vai aumentando, e ele anda com aquele peso de 70 quilos, mas era muito mais pesado do que isso, porque ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A cruz de Cristo não era só madeira, não, era pecados e transgressões, o pecado de toda a humanidade passada, presente e futura, e até das pessoas que ainda não tinham nascido como eu e você. Os nossos pecados já estavam recaindo sobre ele, a cruz pesava, e ele faz a sétima ferida no outro joelho. Quero que você vá comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 23, no versículo 26.
Jesus cai tanto que alguém precisa ajudá-lo a chegar no Gólgota. As feridas principais vão ser feitas ali. Lá é o local onde a profecia vai ter total cumprimento. Lá é o local que ele tem de estar para dizer finalmente: está consumado. Mas ele não está conseguindo chegar até lá. Os joelhos estão rasgados. Aí está passando um homem voltando do campo, o soldado romano pega aquele homem e ele entra para a história mais fabulosa de todos os tempos, contra a vontade. Ele nem imaginava o que iria acontecer, como ele ficaria importante. O homem chama-se Simão, ou Simeão, pai de Alexandre e de Rufo. Pegam aquele homem: vem cá, carregue a cruz. E ele começa a carregar a cruz para Jesus. Jesus está agora sangrando da cabeça até os pés. Está cheio de feridas, mas não é suficiente. E agora que vão acontecer as piores feridas. Aqui mesmo em Lucas capítulo 23, no versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. Lendo assim tão depressa, parece que foi fácil, parece que foi rápido. Mas quando Simeão chegou lá no alto do monte, ele estava com medo de morrer também. Quando a cruz é colocada na posição, Jesus é deitado sobre ela. Então, eles pegam um prego enorme, enferrujado, de quase 20 centímetros. E Jesus não recolhe a mão, Jesus não tenta livrar o braço. Ele está ali cumprindo uma profecia. Ele permite que os soldados passam mais estas feridas na mão esquerda e na mão direita, a 8ª e a 9ª ferida. Um médico francês, ele ficou pensando muito sobre a crucificação de Jesus, e ele chegou à conclusão que ele não poderia ter sido pregado pela palma da mão, porque com o peso do corpo a carne se rasgaria, se romperia. Esse médico, ele era o cirurgião-chefe do Hospital São José de Paris. E ele, por causa da lei da França, ele tinha muita facilidade para trabalhar com cadáveres e com membros amputados. E ele tinha muita curiosidade para saber como que Jesus foi pregado na cruz. Pela palma da mão seria impossível. Só se o amarrassem também com cordas. Mas, naquela semana no hospital, ele teve que amputar o braço de um homem. E como cirurgião-chefe, ele pôde pegar aquele braço amputado e fazer uma experiência. Ele pegou um prego, mais ou menos de 18 centímetros, e ele ficou estudando. Porque na palma da mão não foi, deve ter sido no pulso. Mas os ossos do pulso são delicados, parece que não tem nenhuma abertura. Mas como ele conhecia bem a anatomia, ele deduziu que o prego foi enfiado mais ou menos aqui, na junção entre o fim da palma da mão e o começo do antebraço. Aqui no pulso mesmo, bem perto da palma da mão, aqui no pulso. Que aqui teria um lugar que o prego poderia passar. E ele estava com aquele braço amputado. E ele tinha liberdade para fazer essa experiência. Então ele pegou o prego e ele bateu aqui na posição que ele achou que seria mais provável.
E quando ele deu a primeira pancada com o prego naquela mão morta, naquele braço amputado, ele viu que o prego entrou e subiu levemente para cima. Quando ele deu a segunda pancada, o prego transpassou e imediatamente aquela mão morta fez isso. Preste atenção. Quando o prego passou, a mão morta fez isso. O polegar, como se tivesse recebido a ordem de um controle remoto, o polegar foi para dentro, violentamente para dentro. O polegar se retorceu para dentro no momento em que o prego passou por aqui, e o prego atravessou do outro lado. Aí ele deduziu, foi assim que crucificaram Jesus. Mas o que aconteceu com esse dedo? Esse braço é um braço morto. O que aconteceu com esse dedo? Aí ele pegou esse braço, colocou na mesa de cirurgia e com o bisturi, cuidadosamente ele foi abrindo nas laterais, na parte periférica, por onde o prego tinha entrado, e ele viu que esse prego atingiu um nervo chamado mediano, que é um dos maiores nervos do corpo humano, e quando o prego passou por aquele nervo, o dedo fez um movimento mecânico, uma reação, ainda que fosse um braço morto. O polegar foi para dentro da palma da mão e não voltou mais. E esse médico diz que, com quase absoluta certeza, Jesus Cristo sentiu a mesma coisa. O polegar dele se virou para dentro da mão. Quando o médico fez isso num braço morto, ele ficou impressionado. Ele ficou pensando, que agonia, que dor que ele deve ter sentido. Os dois polegares fazendo esse movimento involuntário, ficando aprisionado na palma da mão, muita dor, não voltar mais, é como se tivesse quebrado, mas não era só o nervo. Esse médico então tinha lá também um pé amputado, de uma pessoa que tinha perdido o pé, uma cirurgia, e ele foi procurar também no pé, por onde o prego poderia ter passado. Ele estudou todos os ossos, e ele viu que Jesus teve os dois pés aprisionados, o esquerdo por cima do direito, com um prego só que atravessou pelo segundo e terceiro osso, metatársico. Quem é médico deve entender isso. E que o prego entrou com facilidade. E as pessoas que crucificaram Jesus sabiam dessa técnica. Eles não espanavam prego, eles não batiam prego em osso. E eles tinham que realmente fazer isso sem quebrar um só osso do Senhor Jesus. Porque aquela era a semana da Páscoa. O cordeiro da Páscoa estava sendo sacrificado. E a primeira Páscoa que aconteceu em Israel teve uma ordem clara de Deus: quando vocês sacrificarem o cordeiro, vocês não poderão quebrar um só osso. Eu quero que você vá comigo no livro de Êxodo, capítulo 12. Veja como Jesus foi transpassado. Êxodo capítulo 12, versículo 46. A ordem sobre o cordeiro era: numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis o osso. O cordeiro da Páscoa não podia ter um só osso quebrado. E quando aquele médico francês, chamado Pierre Barbet, quando esse médico fez uma autópsia mais detalhada, descarnando os ossos,
ele viu que os pregos passaram tanto pelo braço amputado como pelo pé amputado, sem quebrar nenhum osso. E esse médico foi comentar a experiência dele com um outro médico que era completamente ateu. E falou: veja, nenhum osso dele foi quebrado. E esse médico que ouviu isso, que era totalmente ateu, ele pôs a mão no rosto e ele disse: então esse Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Como que num rudimento daquele nenhum osso dele foi quebrado? Porque era proibido, não podia se quebrar um osso do Cordeiro de Deus. O Salmo de número 34, versículo 19, fala da extrema agonia e aflição do Senhor Jesus. E é isso que você precisa entender agora. Olha o que está escrito aqui, Salmo 34, versículo 19. Cerca de 1000 anos antes de Cristo foi escrito isso. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições. Muitas aflições do justo. O único justo que já viveu sobre a terra. Muitas aflições como nunca ninguém sofreu igual. Mas o Senhor, Yahvé, o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Com toda a brutalidade, com toda a agressão, o osso do nariz não foi quebrado, ele está sangrando pelo nariz, ele levou pancadas violentas na face inteira, mas não tem um osso do queixo quebrado, não tem um dente quebrado, ele não tem uma costela quebrada, apesar dos açoites violentos. E agora com os pregos fazendo a 9ª e a 10ª ferida, ele não tem nenhum só osso quebrado. Deus está livrando de todas. Há um jeito certo de fazer a coisa. É a hora e o poder das trevas, mas o diabo não pode fazer o que quer. Porque não é o diabo que está matando Jesus. É o próprio Deus que exigiu aquele sacrifício em favor da nossa salvação. Ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, eu mesmo a dou. Jesus Cristo vai ser suspenso entre o céu e a terra, vai sofrer todo tipo ainda de agressão, humilhação, provocação, mas o coração dele permanece limpo. Em nenhum momento ele proferiu uma imprecação ou uma maldição lá embaixo. Zombavam, escarneciam, cuspiam, riam, se alegravam com a sua tortura. Ele sem ar, respirando com dificuldade, crucificado 9 horas da manhã, virou o show de Jerusalém. Todos sobem o Monte Calvário para ver aquele espetáculo grotesco. E ao invés de se compadecerem, ainda escarnecem. E em nenhum momento ele disse: vocês vão me pagar um dia. Em nenhum momento ele disse: eu me vingarei um dia. Hoje é o dia de vocês, mas amanhã será o meu, aguardem. Em nenhum momento ele disse isso, porque não havia nenhuma mágoa no seu coração. Muitas são as aflições do justo. Muitas aflições, mas não por causa das aflições ele vai proferir maldição. Não porque foi traído por Judas, não porque foi negado por Pedro, não porque os religiosos quiseram a sua morte, não porque a multidão está escarnecendo. Ele não tem motivo nenhum para sentir ódio, ele não tem motivo nenhum para querer vingança. Ele está feliz cumprindo aquele destino glorioso, porque ele sabe que com aquele sacrifício ele está provendo a salvação de toda a humanidade. Não só aquela, mas até o último ser humano que viver nesse planeta. Ele entrega a sua vida. Faz isso não como uma vítima, não como um coitadinho, não como um injustiçado, não se rebela, não blasfema, não amaldiçoa, não xinga ninguém. Santo, puro, inocente. Me admira alguém preferir Buda. Me admira alguém preferir Maomé, que morreu de febre.
Me admira alguém preferir as teorias do Kardec que pulam a cruz e pregam a reencarnação. Me admira alguém ignorar essa obra fantástica que ele teve o peito de fazer por nós, a coragem de fazer. Me admira alguém preferir outro padroeiro ou padroeira, ou outro mediador ou medianeira, ou um espírito ou uma entidade. Me admira alguém pular a cruz de Cristo. Me admira alguém não entender a obra que ele está fazendo. Pastor, o senhor falou de 10 feridas, mas foram 11. Não, foram 10. Porque a 11ª, ele já estava morto. E foi a primeira dele morto. Quando Jesus morreu, aconteceu um terremoto. 3 horas de escuridão na face da terra. Quando ele rendeu o espírito, a terra tremeu. As pessoas correram apavoradas, batiam no peito, choravam. E ele com a cabeça tombada. Um homem chamado José de Arimateia foi para Pilatos, que ficava 10 minutos dali a pé. A Fortaleza Antônia não ficava longe do Monte Calvário. Pediu uma audiência urgente. Quando Pilatos o atendeu, José de Arimateia disse: me entrega o corpo de Jesus. Por que ele já morreu? Sim, ele morreu. Guarda, vá conferir. José de Arimateia acompanhou. O guarda foi lá, espetou a lança no lado de Jesus e fez o que seria a 11ª ferida, mas a primeira depois de morto. E quando ele tirou a lança, saiu sangue e água. Essa ferida, na verdade, não tinha o propósito de matar Jesus. Essa ferida tinha o propósito de dar um testemunho, de dar um certificado, uma conclusão. O que significava aquilo? Tal sacrifício, tão injusto, tão bárbaro. Ele sofreu mais do que os 2 ladrões que estavam ali do lado dele. Aqueles mereciam, mas aqueles não sofreram nem a metade de Jesus. Um inocente padecer tudo aquilo. Aquela ferida que foi feita depois que ele já estava morto, quando o soldado enfiou a lança no seu lado, aquela ferida iria revelar o significado do seu sacrifício. Quero que você vá comigo na primeira carta do apóstolo João, que foi o discípulo que permaneceu ao pé da cruz e testemunhou tudo até o fim. Foi a única testemunha que acompanhou Jesus desde o primeiro até o último momento. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte: este, e ele fala de Jesus, este é aquele que veio por água e sangue. Porque quando o soldado romano tirou a lança, saiu sangue e água. Então João escreve o significado daquilo. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. A ferida foi feita para testificar, para ser um testemunho do significado daquele sacrifício. Tanto a água como o sangue na Escritura Sagrada são símbolos de purificação. A água, ela purifica o exterior, e o sangue purifica o interior. Está mostrando que a obra de Jesus envolvia uma purificação completa do ser humano. A água e o sangue, um testemunho do Espírito através da ferida. O versículo 7 diz: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Eu não sei como é que as testemunhas de Jeová conseguem ler isso daqui e ficam falando que Jesus é um Deus menor, se aqui mesmo está dizendo que os 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue. Prestem atenção. 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue. E esses 3 concordam num. Portanto, tanto no céu,
como na terra. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, o único Salvador da humanidade. É o Espírito Santo que está testificando isso. Não é uma religião que está dizendo, é o testemunho da água e do sangue. Ele é Deus. Ele é o único que purifica o ser humano por fora e por dentro. Ele é o único que pode transformar a sua vida. Quero que você volte comigo em Isaías capítulo 53, no versículo 5, que foi o início dessa leitura. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Atenção que eu vou repetir isso. E se tiver alguém aqui atormentado e atormentada, sem paz, vivendo um inferno nos dias de hoje, se você crer nesta palavra, então você vai receber verdadeira paz e verdadeira vida. Eu vou reler esta palavra, e se tiver alguém aqui doente, pode ser a doença mais escabrosa do universo, na cabeça, no pescoço, no peito, nas costas, na coluna, nos braços, nas pernas, nas mãos, no pulso, onde quer que seja, o corpo inteiro, e não só a parte externa, mas até a parte interna. Todos os teus órgãos internos, todo o teu ser, todo o teu corpo. Eu vou reler esta palavra, e se você crer, você vai ficar curado na mesma hora. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E atenção, se tiver alguém aqui com a consciência tão pesada, por tanta culpa, por tanto erro, se você crer nesta palavra, você vai receber agora absolvição completa, paz de espírito verdadeira, porque ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, e pelas suas feridas, e pelo seu espancamento, e pela sua tortura, e pela sua dor, e por tudo que ele padeceu, fomos sarados. Não é que você será sarado, você já está sarado, você já está perdoado, você já está limpo, já está purificado, se você crer nesta palavra. Não há outro Salvador. E não há ninguém mais que possa fazer uma obra tão profunda e tão completa por você. Por isso eu vou pedir a toda a igreja que se coloque de pé. Por que eu estou lendo isso para você e comentando isso com você? Porque o apóstolo Paulo, quando estava ensinando a igreja de Corinto a tomar a Santa Ceia, como Jesus tinha ministrado, o apóstolo Paulo colocou a seguinte observação: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Nós estamos anunciando a morte do Senhor. Mas a parte que eu mais gosto é esta: até que ele venha. Porque até que ele venha, não vai surgir outro Salvador da humanidade. Até que ele venha, não haverá outro Redentor. Mas depois que ele vier, não haverá mais tempo de salvação. Hoje nós estamos anunciando essa morte brutal do Senhor, mas sabemos que logo ele virá. E esse dia está cada vez mais próximo. Hoje você pode virar as costas para a cruz do Calvário e para Jesus e para tudo que ele sofreu. Você pode continuar a sua vida fazendo tudo o que você quer e se juntar àquela multidão insensível que não se compadeceu de Jesus e que não aproveitou a oportunidade que ele oferecia. Ou então você pode fazer como aqueles que, mesmo não acreditando,
ou que não acreditavam, ao verem as coisas que aconteceram, as profecias que se cumpriram, você pode se juntar àqueles que ficaram admirados e creram. Como o próprio soldado romano que organizou e comandou a crucificação de Jesus. Quando Jesus fez um esforço sobre-humano, ergueu os olhos aos céus e disse: está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele tombou a cabeça. Que aconteceu aquele terremoto e o Monte Calvário estremeceu. Na verdade era a morte estremecendo. O soldado romano, o chefe deles, bateu no peito e disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ele disse que Jesus era, porque ainda era sexta-feira. Porque 3 dias depois, no domingo pela manhã, a notícia vai correr. A sepultura se abriu com um terremoto, um anjo desceu do céu, tocou na pedra, e aquele que estava morto saiu de dentro da sepultura andando com seus próprios pés. Aquele que estava morto reviveu. E nós ficamos apavorados e saímos correndo, porque ele não era, ele é o Filho de Deus. Oh glória! Se você quiser, você pode recebê-lo. E junto com ele, receber tudo aquilo que você deseja. Por que ele veio? Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Todos. Ele não se sacrificou apenas para que hoje a gente sentisse tanta compaixão, mas ele morreu no nosso lugar. Assumiu as nossas dores e o nosso sofrimento e levou todas as nossas doenças e tormentos. Ele fez tudo isso para que você tenha vida e vida de verdade. Hoje ele vai te libertar das drogas e das más companhias. Hoje ele vai arrancar o vício da bebida. Hoje ele vai tirar todos os demônios que estão atazanando a tua vida. Hoje ele vai levar embora todas as tuas maldições e todas as tuas pragas. Hoje ele vai curar você da insônia e vai arrancar todas as enfermidades, ainda que seja um câncer maligno. Ainda que você seja a pior pessoa da face da terra, hoje você vai sair daqui totalmente transformado pelo Senhor Jesus. Se você quiser, você vai experimentar o que é vida e vida de verdade. Olhem para mim. Só tem uma exigência para que você possua tudo o que ele fez. A exigência é crer e receber. Não adianta apenas achar a história maravilhosa, bonita, Jesus sensacional. Você tem que se fazer discípulo do reino de Deus. Você tem que abraçar o Senhor Jesus. Dizer: a partir de hoje eu vou andar contigo. Eu quero aprender contigo. Eu quero ser uma pessoa cheia do teu espírito. Eu quero ser uma pessoa transbordante da tua virtude. A partir de hoje eu quero fazer parte do teu reino. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Isso é um poder, viu? Isso é um poder. É um poder que a pessoa recebe. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o Filho de Deus sempre vence, amado. O Filho de Deus sempre vence, minha amada. E a partir de agora você vai vencer tudo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, venceu a morte, venceu o inferno, venceu todos os demônios, venceu as doenças, ele venceu tudo. Por mais aflição que você possa ter, ele está dizendo: tenha bom ânimo, pode contar comigo, eu venci. Se você estiver com Jesus, você vai vencer. Se você, porque crê, recebê-lo agora, então você vai receber o poder do alto, que te transforma em filho de Deus. Você vai sair daqui com a certeza hoje que você é filho de Deus, porque esse sacrifício é muito poderoso. Esse sacrifício é muito forte mesmo. Pode ser o pior pecador, ele vira filho de Deus. Não tem como. A obra que Jesus fez é dilacerante, ele rasga o inferno. Você vai ser totalmente transformado, transformada, se você entregar tua vida para Jesus agora. Se você recebê-lo agora como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Olhem todos para mim. Quantos aqui querem receber o Senhor Jesus agora como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Erga a mão direita bem alto. Todos que querem. Pastor, eu quero. Todos que querem. Erga a mão assim bem alto. Erga bem alto. Diga: eu quero, eu quero. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. E eu quero que a igreja contemple o resultado do sacrifício de Jesus. Olha a obra que Jesus Cristo fez, ó. Está pensando que ele sofreu em vão? O profeta Isaías escreveu naquele capítulo 53: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Olha o trabalho da alma de Jesus. Olha o resultado do seu sacrifício. Mas o Espírito Santo me manda chamar aqui na frente aquela pessoa que está sendo enganada mesmo pelo diabo. Porque o diabo está dizendo para você: não precisa ir lá na frente não. Recebe Jesus aqui atrás mesmo. Deus conhece o teu coração, para que ir lá na frente? Já pensou se Jesus pensasse assim? Ah não, vão tirar a minha roupa, vão me expor no lugar mais alto de Jerusalém, vão me expor ali como uma aberração, um espetáculo. Todo mundo vai olhar para mim, eu vou ter uma vergonha muito grande. Se Jesus pensasse assim, então ele não teria morrido publicamente por nós. Assim como ele morreu publicamente por nós, publicamente também você tem que dar a sua vida para Jesus e tem que vir aqui na frente, sim. E tem pessoas aqui que o Espírito Santo quer trazer, mas o diabo está segurando. E eu dou ordem agora para Satanás largar essa vida em nome de Jesus. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem aqui para frente. Não tem mais nada te prendendo nesse lugar. Saia do teu lugar. Isso, venha correndo. Venha entregar a vida para Jesus. Tem mais gente, pode vir aqui para frente. Você já está liberto, liberta. Vem aqui para frente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Venha, 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 venha. Eu quero chamar aqui na frente pessoas que se desviaram. O Espírito Santo muitas e muitas vezes me mostra a quantidade enorme de pessoas desviadas. E pessoas que estão desviadas não apenas lá no mundo, mas desviadas também dentro da igreja. Tornaram-se religiosas, como escribas. Até conhecem as escrituras, mas não conseguem mais acompanhar as pegadas do Senhor Jesus. E é isso que um discípulo faz. O discípulo acompanha as pegadas do Mestre. Pastor, está muito difícil seguir o Senhor Jesus. Eu sei que eu tenho que santificar mais a minha vida. Eu sei que eu tenho que renegar o pecado. Eu sei que eu tenho que me afastar do mal. Mas eu não estou conseguindo acompanhar as pegadas de Jesus. Está difícil para mim. Eu sofro com isso. Eu choro por causa disso. Você não vai sofrer por causa disso, porque Jesus já sofreu por você. Tudo o que você tem que fazer é sair do teu lugar. Você que está manquejando, você que está com dificuldade de acompanhar as pegadas do Senhor Jesus,
Vem aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar. Vem aqui para frente porque Ele vai te restaurar. A obra, o sacrifício que Ele fez é muito poderoso, é muito completo. Você não pode levar uma vida pela metade. Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Pastor, eu gostaria de sentir paz na minha consciência, porque a minha consciência anda me acusando. Minha consciência me acusa. Eu não tenho paz, a minha consciência me acusa. Eu acordo no meio da noite com angústia, ou então me vejo de repente com angústia, porque eu não estou em paz. Escute, a palavra que nós lemos, a palavra que nós meditamos hoje, disse claramente que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você não pode continuar com esse tormento na consciência. Hoje você vai sair daqui totalmente em paz. Você que está com esse conflito particular, não queremos saber o que é, não nos conte. Mas se você quer paz, paz completa, nós vamos orar por você. Venha aqui para frente também em nome de Jesus. Venha. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje você vai ficar em paz. Hoje você vai sentir verdadeira paz. Isso, venha, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Eu quero falar com as pessoas que estão ouvindo pela rádio, pela internet, quem estiver assistindo numa fita, num DVD, numa televisão, não sei. Você que nesse momento foi tocado pela palavra e você está à distância de nós, mas você sentiu o poder do sacrifício de Jesus. As feridas que ele sofreu foram feridas por todo o corpo para te dar saúde completa, e não apenas na parte externa, mas também na alma e no espírito. Você que está nos ouvindo à distância, onde quer que esteja, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer receber também esta oração, quer ter paz na tua vida, então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, se ajoelhe aí ao lado do teu televisor. Você que está dirigindo e ouvindo essa mensagem, você quer se entregar para Jesus, quer voltar para o Senhor, quer se reconciliar com Ele, não precisa parar o veículo, tão somente coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E eu vou convidar as pessoas que estão comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida. Vou convidar você que está entregando a vida para Jesus, voltando para o Senhor, você que quer receber paz na tua vida, vamos nos ajoelhar aqui diante do altar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, ore com fé. Vou pedir para toda a igreja estender a mão na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Você que está de joelhos, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, o sacrifício do Senhor Jesus foi muito amplo, poderoso e eterno. E até que Ele venha, qualquer pessoa pode ser salva, pode ser curada, pode receber paz por causa da sua obra. Então, meu Deus, eis-me aqui, de joelhos, eu quero receber o Senhor Jesus e toda a obra que Ele fez por mim, desde antes da cruz até a consumação do seu sacrifício. Eu quero, meu Deus, a consumação deste sacrifício na minha vida. Eu quero que o sangue de Jesus me cubra agora e me purifique de todo o pecado. Eu quero que o seu Espírito venha sobre mim e me fortaleça e me levante. E eu quero também me purificar pela água do teu Espírito. Pai Santo, eu quero que saia do meu ventre o rio de água viva que o Senhor prometeu. Perdoa, meu Pai, os meus pecados,
as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Eu sei que elas estavam sobre Jesus, e eu creio que Ele levou sobre si todos os meus pecados, todas as minhas doenças, todos os meus tormentos, e que agora eu posso receber paz e vida de verdade. Meu Deus da glória, vem me abençoar, venha sobre mim, me cubra agora com teu Espírito, me dê aquele poder que me transforma verdadeiramente à semelhança do Filho de Deus, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.